O objetivo geral hoje é conhecer a verdade. Quando eu falo conhecer a verdade, porque conhecendo a verdade é que nós temos as respostas do Senhor Deus. Por exemplo, o Fernando hoje colocou no texto ali, você ora e você quer ouvir Deus responder. Como é que Deus responde? Pela sua palavra. Então o convite que eu faço hoje de manhã é que nós temos aqui pessoas diferentes, né, formas de pensar diferente, cultura diferente. Nós temos, além disso, o senso comum, a forma de interpretar, cada um tem a sua forma. Então, assim, que hoje nós tenhamos a sensibilidade de Deus. Eu não quero estar preso aos meus pensamentos ou às minhas conclusões, porque os teus pensamentos vão além dos nossos pensamentos. Nós queremos ouvir a voz do Senhor, a orientação dEle, e para isso Ele responde-nos através da sua palavra. Por isso que nós vamos então estar lendo. Então, quando eu falo o objetivo geral é conhecer a palavra, é que conhecendo a verdade ela nos liberta. Segundo, Mateus 22, 29 vai mostrar que errais por não conhecerdes as Escrituras. Então, à medida que você conhece as Escrituras, você vai ter a possibilidade de não errar. Além disso, nós precisamos de luz para o nosso caminho, e a palavra de Deus é luz, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho. Então, você e eu só temos a ganhar quando nós meditamos na Escritura, seja ela das edições paulinas, Sociedade Bíblica, Imprensa Bíblica. O fato é de degustar, apreciar a palavra de Deus. Objetivo específico então, chamados para servir, mas nós vamos então nos deter em Mateus 5,16 hoje. Quem quiser, puder acompanhar. Olha que espetáculo, né? Quem não trouxe a Bíblia ou tem dificuldade em achar, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ok? Preste atenção bem ali, quinta-feira nós trabalhamos um pouco esse texto também, que nesse texto vai falar que nós somos sal e luz. Você já é sal, você já é luz, Cristo já fez essa obra em você. Onde você passar, você vai deixar um bom tempero, que você é sal, e você vai iluminar o ambiente, porque a vida de Cristo em você é que faz isso. Então ele diz ali, a vossa luz diante dos homens, para que vejam. Os homens estão olhando para nós, para que vejam as boas obras, as obras que a nova criatura está realizando, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então nós vamos orar nesse momento. Senhor, a tua palavra é viva e eficaz. Nos rendemos agora diante da tua presença que está aqui, crendo que o Senhor tem uma palavra maravilhosa para nós agora de manhã, e peço pelas professoras mais uma vez, também peço pelo Mateus, que o Senhor venha nos conduzir segundo a tua vontade. Por misericórdia, livra-nos de desviar para a direita ou para a esquerda, ou tirar ou acrescentar qualquer coisa fora da tua palavra. Ajuda-nos para isso, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos mexer um pouquinho com essa questão aí, de ser luz, de ser sal. E o objetivo são as obras que Deus já preparou para que nós possamos andar, e através delas, evidentemente, glorificar o nome do Senhor Deus, ok?
É interessante lembrar que Deus tem uma obra para cada um. Quando ele menciona a respeito da igreja, ele fala do corpo, e ele fala que cada um tem a sua função dentro do corpo. Quando nós falamos do corpo, nós não estamos falando apenas aqui comunidade importa renascer, mas nós estamos falando de todos os cristãos existentes no mundo. Cristo é o cabeça, e é Ele que vai dar a direção a cada pessoa fazer a sua função, de maneira que o Senhor Deus seja glorificado. Então vamos ver Mateus também capítulo 16, ali do verso 24 ao 27, mas nós vamos dar a ênfase ao 27 apenas, tá? Mateus 16, do 24 ao 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Isso foi trabalhado domingo passado, ok? Vamos direto para o 27. Leandro, você pode nos ajudar? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Ali quando estaremos, face a face com o Senhor, Ele vai dar a cada um conforme as suas obras, De repente Ele vai olhar para você e vai falar: escuta, cadê aqueles 10 talentos que eu dei para você? O que você fez? Você guardou, escondeu, não quis mostrar para ninguém, Ou então você vai dizer: Senhor, com esses aqui eu multipliquei, enfim. O fato é que, conforme diz o verso 27 ali no final, quando Ele voltar na sua glória com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Então você tem uma obra maravilhosa, que nós sempre temos mencionado aqui, Efésios 2:10, pelo que somos feituras suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então você foi escolhido pelo Senhor Deus para realizar a obra que Ele tem para você realizar. Isso é fato. Então você não está aqui por acaso. Abraão não nasceu por acaso. Aquele homem que só aparece na Bíblia naquele momento em que Jesus não conseguia levar a cruz, de repente aparece um homem para ajudá-lo a carregar a cruz. Não aparece mais nada sobre ele, mas era uma obra específica para aquele momento, para aquele dia. Eu tenho dito à comunidade que eu quero estar no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que Deus preparou para que eu possa fazer. Espero que nós estejamos exatamente nisso, no centro da vontade de Deus, tá bom? Uma pergunta que surge e que vale a pena nós considerarmos aqui, já foi feita essa pergunta lá atrás ao Senhor Jesus. Está em João capítulo 6, os versos 28 e 29. Que faremos para realizar as obras do Senhor? Às vezes fica uma dúvida aí na pessoa, quando a pessoa pensa em fazer obras, normalmente não é a questão de ser pastor, ser missionário, ser um pregador, não. Um abraço, um sorriso, um aperto de mão, uma visita, um aconchego, enfim, cada um tem o seu, E Deus sabe como distribuir a cada um como Ele quis, segundo diz a Escritura. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Foi uma pergunta feita ao Senhor Jesus. A resposta vem no 29. A obra de Deus é esta: qual? Que creais naquele que Ele enviou. Então, há uma obra aí maravilhosa que você e eu, nós já passamos, Nós tivemos a felicidade de ter os olhos abertos naquele que o Pai enviou. Jesus enviou seu Filho,
Seu Filho veio buscar e salvar o perdido, lá na cruz ele morre, mas ao ser levantado da terra ele nos atrai. Quando ele morre, o nosso velho homem é crucificado com ele, ou seja, o escrito de dívida é pago, a redenção acontece, a reconciliação com o Pai é resolvida, a justificação nos é dada e finalmente ao terceiro dia ele é ressuscitado, e Efésios 2,6 diz que juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quem teve a graça, de ter a revelação dessa obra, é exatamente isso. Como realizar as obras? Crer exatamente naquilo que o Filho realizou em nosso favor. Aí o que acontece? Quando nós passamos por essa experiência, Paulo vai testificar: já estou e vivo, não mais eu, mas agora o sal vive em mim, a luz vive em mim, a vida vive em mim, a alegria do Espírito Santo é gerada em mim, e agora nós temos um guia que é o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo que nos foi dado. Lógico que a obra é esta. Consequentemente, uma vez entregue a esta obra, a palavra de Deus vai mostrar que nós vamos trazer sempre o morrer do Senhor Jesus Cristo, para que a vida de Cristo se manifeste em a nossa carne mortal. Ou seja, nós estamos em Cristo. O que vai aparecer a partir de agora é a manifestação da vida de Cristo. Então, tudo que você vai fazer, tudo que nós colocarmos as mãos para fazer, nós vamos fazer para glorificar o Pai, porque nós não temos condições, mas Ele nos capacita a fazer, ok? Noé não fez pós-graduação, não fez mestrado, doutorado para construir a arca, mas Deus deu condições para ele fazer. Deus não chama os capacitados, mas Deus capacita aquele que Ele chama. Normalmente os profetas lá atrás: eu sou uma criança, eu não sei falar. Fica sossegado que eu sei como fazer isso, Ele usou Moisés, ele usou Ezequiel, ele usou Jeremias, todos estes apresentaram aí situações que parece que nós não temos condições, mas Cristo em nós, Ele sabe como fazer. Basta nós trazermos aí o morrer para que a vida de Cristo então se manifeste em nós. Amém? Muito bem, nós vamos ver agora essa expressão, a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. O crer, gente, é algo tremendo, porque o crer ele não é estático, tá? Nós vamos ler lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que na verdade esse texto é uma citação do Salmo 116. Aliás, vai aqui uma sugestão. O Salmo 116, você lê em casa, você estuda, você vai prestar atenção quando o salmista ele descreve, quando ele ora ao Senhor, o Senhor lhe responde, e ele então tem uma palavra bem bacana que ele coloca ali, que é: eu vou pagar os meus votos, porque Deus fez com ele um milagre, Então vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, como que diz? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Percebe? O crer não é estático. O crer é aquilo: eu creio no Filho, consequentemente o Filho vive em mim, e Jesus, se você lembra de todo o ministério dele, ele de dia e de noite ele está fazendo a vontade do Pai. Até perguntaram para ele, e ele diz assim: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E nós, como cristãos, filhos do Deus Altíssimo, nós cremos, e aí Paulo está dizendo: cri, por isso falei. Ele está citando o Salmo 116. Nós cremos, por isso que também nós
falamos. Então, o crer não é algo parado, mas ele é em ação. Se você ler todo o capítulo de Hebreus, capítulo 11, você vai ver exatamente isso. Pela fé, Moisés, sendo homem adulto, ele decide sofrer ou padecer com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Pela fé, Abraão deixou a sua terra. Pela fé, ou seja, sempre há uma ação após o crer. Quando nós cremos, nós também temos uma ação. O Espírito Santo começa a nos incomodar. Como que eu vou estar quieto, sendo que eu fui tirado do império das trevas e eu estou vendo os meus familiares, os meus amigos indo para o inferno e eu não vou fazer absolutamente nada? Ou seja, o crer move a pessoa a ter uma atitude, a fazer alguma coisa. Isso é muito importante nós ressaltarmos aqui, ok? Tiago capítulo 2 agora é um texto um pouquinho mais longo, mas para nós termos essa percepção a respeito do crer, que não é uma coisa, conforme o estudo de domingo passado, né? Os demônios também creem e tremem. Agora você crê e você se torna um discípulo, e você quer fazer agora, andar na presença do Senhor e fazer aquilo que lhe agrada. Acharam Tiago, capítulo 2? A partir do versículo 14, Leandro, pode ler para nós? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E, se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Fantástico. E, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. É um texto que algumas pessoas gostariam até de tirar, né? Porque quando fala assim que justificados, né, também pelas obras, não significa que pelas obras que você é justificado, mas é pelas obras que você é aperfeiçoado. Por exemplo, lembram de Romanos 10, 17? A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Depois nós encontramos lá em Romanos 4, 18, Abraão, né, falando a respeito de que quando a fé vai trazer o aperfeiçoamento, ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Ele não viu o milagre, mas ele estava glorificando a Deus. E aqui finalmente então no 22, isto é, a fé se consumou, ele foi aperfeiçoado quando ele oferece. Deus pediu o filho, ele ofereceu. Por que eu estou trazendo esse texto? Simplesmente para mostrar que
quando nós lemos Mateus 5,16, as pessoas estão olhando para nós. Nós somos, hoje a Escritura fala que nós somos como astros no mundo. A luz de Cristo resplandece. Aí você falar que você é um cristão transformado pela graça, uma nova criatura, cheio de vida, cheio do vigor de Cristo, mas não faz absolutamente nada. Aí que ele vai mostrar, olha, mostra-me a tua fé sem as obras, e eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, as pessoas estão olhando para nós, com as suas ações, aquilo que você realmente testemunha como cristão, ok? Agora sim nós vamos dar vamos apertar um pouquinho, tá? Tem um livro que, se alguém quiser, eu posso emprestar por R$500 por semana. O livro, o nome dele você compra pela internet por R$48, então não é tudo isso. Tem o tema bem, não é sofridos em nome de Deus, feridos em nome de Deus. Se você não leu esse livro, leia esse livro, porque o maior erro é você servir a igreja, é você servir uma instituição, é você servir ao pastor ou a um grupo, porque a Bíblia fala, ensina a quem nós devemos servir. Você está lembrado, não está? Salmo 100, verso 2: servir ao Senhor com alegria. Todo o seu compromisso de servir não é servir a igreja ou a instituição, e isso nós temos inúmeros casos. Nesse livro você encontra várias pessoas com tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, de tão carregados por lideranças que você tem que fazer porque Deus falou para você fazer isso, e se você deixar a instituição você vai ser amaldiçoado. E N casos, tá? Então são pessoas que foram maculadas e até perderam a visão de Deus, porque estavam totalmente baseados em servir a uma igreja, servir a uma instituição de uma forma totalmente errônea. Então hoje aqui nós precisamos ter essa clareza: servir ao Senhor com alegria. E um outro texto que também dá muita clareza nisso está em Colossenses 3, os versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Ok. Esse copo de água aqui, tem gente que compra, deixa lá atrás, e alguém todo domingo traz aqui para mim. Eu nunca pedi. Mas isso aqui é um gesto que para mim faz toda a diferença quando eu estou aqui na frente. É um gesto. É servir com alegria, sem ser uma imposição. Tem que fazer, o pastor está mandando. Não, isso aqui é um ato voluntário, algo extremamente benéfico, maravilhoso. Mas olha que interessante, vamos ver lá o 23 novamente. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Eu não estou fazendo para o Eliseu, para o Leandro, eu estou fazendo para o Senhor, porque quando eu faço para o Senhor, eu não estou esperando o retorno da pessoa,
né, o aplauso da pessoa. Nós temos orientado ali as professoras das crianças, né? Olha, não crie expectativa que o pai ou a mãe vai chegar aqui, nossa, que coisa maravilhosa, que Deus abençoe a sua vida, o seu trabalho é riquíssimo. Não, às vezes chega um pai lá emburrado, porque está demorando para acabar, e já pega a criança e leva embora. Lembre-se, professora, você está servindo ao Senhor. Você está plantando a boa semente no coração dessas crianças. Então, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Versículo 24, olha que coisa fantástica. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança. Por quê? Você está servindo a Cristo. Não é uma instituição, não é o pastor, é a Cristo. Tudo aquilo que o Espírito Santo trouxer a você a revelação para fazer, lembre-se, não espere a aprovação das pessoas, porque você vai fazer ao Senhor de todo o coração. Domingo passado nós apresentamos aqui algumas necessidades da comunidade, né? Algumas pessoas já foram tocadas, algumas pessoas já estão trabalhando. Ali atrás tem um QR Code ali, você pode apontar a sua câmera ali e você vê as necessidades que nós temos aqui, de pessoas, de trabalho, de envolvimento, né? Mas é aquilo que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração. O que nós precisamos entender é que, quando você se dispõe a fazer algo para o Senhor, tem que ser o melhor. Excelência. Várias pessoas já vieram aqui na comunidade e falaram, nossa, que lindo, pintado, arrumado, já fui em vários lugares, não vi isso. É porque aqui nós queremos pelo menos excelência. Falando em excelência, estou esquecendo da revitalização, não comentei isso. Provavelmente nós devemos começar dia 7 de abril, tá? A troca do forro, e nós estamos aí com um novo desafio. Foi sugerido de nós trocarmos os ar-condicionado, que são de parede, que já tem mais de 20 anos, eles são pretos porque foram pintados, porque com o tempo deixou de ser branco, ficou meio amarelado, assim, igual o nosso CPF. Quem tem o CPF amarelo? Eu ainda tenho, o meu é daquele amarelinho, bem amarelinho. Então, nós pretendemos colocar aquele ar-condicionado melhor, de teto, isso vai encarecer. Ou seja, do caixa que nós temos para a construção, que nós chegamos lá aos 69 mil reais, o total é 74, só os ares ficam em 75, olha que chique, né? Que show. Enfim, se alguém sentir no coração doar 100, fica à vontade. Muito bem, continuando aqui, que agora nós vamos ver uma coisa muito linda de forma prática, tá? Porque quando a gente faz um estudo assim, às vezes fica vago. Eu sei que o Espírito vai falar com cada um, mas agora nós vamos de forma bem pontual, tá? Bem prática mesmo, ok? Então nós vamos lá para o texto de Mateus capítulo 25. Mateus 25. Aqui está naquele momento, né, que o Senhor Jesus está passando as últimas orientações, as últimas coisas que vão acontecer. Enfim, está chegando o momento da partida do Senhor Jesus Cristo, e aí ele mostra de uma forma bem pontual. Nós vamos ler capítulo 25 de Mateus, do 35 ao 40. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá,
em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Ok? Já tinham visto isso? Já leram várias vezes, né? Então aqui nós vamos meditar um pouquinho nisso, tá bom? 35, digo. Tive fome. O que a nova criatura fez? Deu de comida. Nós atendemos aqui a clínica na quarta tarde, né? Várias vezes nós já fizemos uma chamada, ou seja, esse final de ano, né, Ed, até o Ed entrou em contato com a Esmeralda, qual é a maior necessidade? Ela falou, Ed, arroz. Aí foi muito arroz, né? Deu para comprar bastante arroz. Ou seja, eu lembro do pastor Antônio Abuchaim, que ele nos deixou esse legado, né? Ele ia pregando nas ilhas do Rio Paraná, mas o barco ia lotado de cestas básicas. Antes da pregação, a família recebia a cesta básica, alimento. A pessoa mal nutrida, mal alimentada, nem tem condições de assimilar, às vezes, aquela informação que é passada. Então Jesus está dizendo, uma pessoa chegou com fome para você, o que você fez? Não estou falando aqui de igreja, tá, gente? Estou falando do dia a dia. Você está andando na rua, tem gente que pede, eu queria um dinheiro, mas eu queria para pinga, você pode me dar? Eu falei, claro, tem aqui, ó, dou. A Bíblia lá diz em Provérbios, dai bebida forte ao amargo de coração, amargura de coração. Estou com fome, você pode comprar um prato de comida? Isso aconteceu sábado passado, eu e o Mateus fomos almoçar, um cara lá fora falou, escuta, você pode me pagar uma marmita? Mas tranquilo, moça, você faz uma marmita para mim? Não, come. Ou seja, Jesus usa N formas de você fazer a obra dele, e a pessoa está olhando exatamente para você. Você vai encontrar essa pessoa um dia, e o nome do Senhor vai ser glorificado, né? Vai ser glorificado. Então ele está dizendo, eu tive fome e deste-me de comer, tive sede, deste de beber. Depois, ali fala estrangeiro, a outra fala forasteiros, mas estrangeiro, gente, um cuidado com estrangeiro. Eu cuido daquele Jean desde que ele chegou aqui. Jean, quanto tempo você está aqui? 6 anos. Mas não é no Brasil, aqui na comunidade, no Brasil tem mais tempo. Depois apareceu o Roslet, né, Roslet? Quantos anos você está aqui? Em Cascavel? 6? Aí, ó, um puxou o outro. Lá em Deuteronômio, depois se quiser eu passo os textos, tá? Deuteronômio 14, 28 e 29, também tem lá em Deuteronômio capítulo 16, que você vai encontrar o cuidado com forasteiro ou estrangeiro, o cuidado com viúva, o cuidado com órfão. Os dízimos do Velho Testamento eram exatamente para atender às necessidades dessas vidas. Então, graças a Deus, o Rogelete, quando precisou trazer a família dele, faltava 5 mil reais. Ele nos chamou, pediu ajuda, a comunidade ajudou 5 mil reais para poder trazer a família. Forasteiro, é um forasteiro que precisa de ajuda. Eles não têm família. Alguém daqui pensou um dia, eu vou levar o Jean para almoçar na minha casa, para ele ter uma família. Sabia que aqui no Brasil ele tem uma família. A família dele está lá, mas ele tem uma família aqui também, né? Não é só dar roupa, não é só dar pão, não é só dar comida, mas dar aconchego. Aqui fala em hospedar, é receber, é dar carinho, dar atenção, passar um dia juntos. Vamos fazer um piquenique, Jean, vamos fazer um piquenique? Vamos fazer um piquenique juntos, vamos passar um dia juntos. Vamos no Pesca que Pague, vamos passar um dia juntos, vamos. Carência de família, né? Então, Jesus estava falando aqui, tem o estrangeiro, né? O Jean precisava trazer o filho, o irmão, esse irmão lindo, maravilhoso. Já falei para ele, né? O irmão não, o filho do Jean. Está faltando 6 mil reais, a comunidade pode ajudar? Claro que pode. A comunidade pode ajudar.
Ou seja, são estrangeiros que precisam, é a vida de Cristo se manifestando. Imagine a alegria do Jean quando chega o filho dele, maravilhoso, gente, é uma sensação tremenda. O que mais que o texto diz? Estava nu, vestício. Às vezes você está com guarda-roupa entupido, uma roupa que você nunca mais vai usar. E ao invés de, porque à medida que você solta, Deus abençoa. À medida que você prende, não tem como abençoar, não cabe mais no seu guarda-roupa. Ou seja, passa adiante que Deus vai te abençoar cada vez mais. Isso é algo tremendo, e você corre um risco enorme de partir para um outro lado e ser um acumulador de roupa, de vestimenta, de coberta, de um monte de coisa velha. Você compra talheres novos, mas não desfaz do velho. Compra um sapato novo, mas o velho deixa lá. Enfim, desfaça, veste a pessoa está precisando e você não está precisando. Continuando, o que mais que ele diz? Estive enfermo e me visitastes. Quem gosta de visitar enfermo? Não ergue a mão, não faz um sinal. Gente, pela função de pastor, eu visito, mas não é a minha. Eu gosto na casa onde tudo tem saúde, todo mundo é alegre, todo mundo festeiro, todo mundo esbanjando saúde. O enfermo é mais difícil, você chega lá, enfim, mas para o enfermo receber uma visita, quando eu cheguei na UTI, que eu vi aquela senhora, e que ela me viu, ela disse: pastor, isso lá em Campo Grande, você veio me ver. Eu queria ir pescar, mas como eu estava em Campo Grande, a família me ligou, eu fui. E como isso foi bom, depois a dona Heloína saiu, enfim, foi um momento muito bacana. Mas você percebe que tudo ele exige de uma decisão, de uma postura. Visitar doente, aqueles que trabalham em hospitais, a Leonilda faz isso, a Vivian, eu vi essa semana ela postando, trabalha com uma equipe, visita hospitalar, é algo tremendo, como é importante isso. E você não está visitando o doente, você está visitando a pessoa do Senhor Jesus Cristo naquele doente. A mim o fizestes. Quando você está dando alguma coisa a alguém, a mim o fizeste. Quando você está hospedando alguém, você está hospedando, conforme a Bíblia diz, às vezes você está hospedando anjos na sua casa. É algo tremendo, sobrenatural. Continuando aqui, ele dizendo: me vestistes, e quando estive preso, fostes ver-me. Quem gosta de ver preso? Na prisão. O Devanil não está aqui hoje, ele trabalha na penitenciária. O Marcelo também trabalha na penitenciária. E às vezes que eu fui, não é sempre que eu vou, mas às vezes que eu fui, ou então alguém pede, você vai ser chamado, você passa pelaquela revista toda, aí você passa lá nas celas, lá na PIC lá, você passa em todas as celas, o preso vira de costas para você, ele não pode nem olhar para você. Aí você entra em todas as celas e você vai naquela cela e você não pode encostar na cela. Pregando lá um grupo de homens lá, enfim, um frio, aquele prédio gelado, aquilo só o chinelo havaiana e aquele uniforme que eles usam, um frio, e eu estava ministrando a palavra, e daí o Espírito Santo falou: fala com Paulo. Paulo? Eu falei: quem que chama Paulo aqui? Aí lá veio Paulo. Deus tinha uma palavra para aquele homem, Ou seja, não era Paulo, era Jesus que estava ali. Ou seja, às vezes a pessoa pensa em fazer as obras, que é uma coisa sobrenatural, está em evidência. Não, o nosso dia a dia
nos é colocado situações para nós estarmos desenvolvendo uma obra que Deus preparou para nós, e é algo sobrenatural. Lembro do pastor Antônio Abuchain andando em Londrina, na rua de Londrina. Vem um menininho e pede para ele: o senhor pode me dar uma esmola? Abuchain disse: não tem esmola não. Eu continuo andando. E aquilo começou. Mas por que você não deu? E começou. E daí esse texto veio na cabeça dele: quando fizeste a um dos pequeninos, a mim o fizeste. E aí, isso, na hora que bateu o texto, ele voltou a procurar o menino, mas ele não achou mais o menino. E aí ele desceu mais um quarteirão, subiu outro quarteirão, não achou o menino. Aí Deus falou de novo com ele: está querendo despecar? Porque a gente pega e depois quer despecar. Não, você já errou. Agora o Espírito convenceu você, então da próxima vez, esteja mais atento, porque você perdeu uma oportunidade enorme de abençoar o próprio Rei dos Reis e Senhor dos Senhores naquela criança. É algo assim tremendo, sobrenatural. Versículo 38, então, aliás, o 37. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Lembra de Colossenses 3:24? A Cristo o Senhor servis. É a Ele. Vivemos para a glória dEle, vivemos à disposição de servi-lo, de fazer aquilo que é da vontade dEle. Último texto, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Tiago capítulo 1, versículo 27. Tiago 1, 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Eu fui visitar uma viúva há muitos anos atrás. A viúva está aqui, a dona Vani. Logo que o Francisco faleceu, assim o Francisco, como o irmão Renato, era algo muito próximo a nós. E todo mundo foi muito baqueado. E eu vou lá na Vani, mas o que eu vou falar? Eu também tô mal. E aí eu fui lá, com o Salmo 42, porque estás abatido a minha alma. Espera em Deus. Esperar em Deus quando tudo vai bem é uma coisa, mas ali diz assim, visitar os órfãos e as viúvas é quando elas estão na tribulação. Na tribulação. É poder orar, é saber que ela tem alguém, ela perdeu um bem precioso, mas tem uma família, tem uma igreja, tem um povo que ora, que clama, que está junto. Verdadeira religião não é falar, é agir, são obras. Então nós vamos dar sequência ainda, nós vamos ter outros estudos nessa área, mas eu queria que você estivesse com essa percepção. Estamos crucificados com Cristo. Cristo é a nossa vida. Estamos aqui com um ideal, o mesmo ideal que veio o nosso Messias Jesus Cristo. Esse período que nós estamos passando aqui é passageiro, nós somos forasteiros no mundo. Jesus tinha uma glória, descrita lá em João 17, versículo 5. Ele deixou a sua glória
Ele fez amizades, construiu relacionamentos, tanto é que antes da cruz, ele diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Porque nós criamos vínculos. Nós temos pessoas ao nosso redor. Por que a morte é tão difícil? Porque nós criamos relacionamento, nós criamos vínculos com as pessoas, mas o fato é que a nossa passagem aqui não se compara àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Então esse momento aqui é realmente, conforme nós vamos ver ainda na sequência do estudo, esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que eu possa pregar a Cristo Jesus. Então, é sair da zona de conforto mesmo e dizer: Senhor Deus, eu estou aqui para fazer a tua vontade e não a minha. Ok? Vamos continuar isso no próximo domingo. Nós vamos nos colocar em pé. Queria orar com você. Não queria que você saísse antes de nós orarmos aqui juntos, tá? Por quê? Porque é um momento que você pode, sem interferência lá fora ainda, dos contatos, de você falar diretamente com o Senhor, né? Abrir seu coração a Ele, ok? Senhor Deus, nós nos curvamos diante da Tua palavra. Te louvamos, cremos na obra do Teu Filho amado Jesus, cremos que fomos aceitos, fomos acolhidos, fomos justificados, somos uma nova criatura por Tua graça e misericórdia, somos Teus filhos. O Senhor nos deu o privilégio de estarmos assentados nos lugares celestiais, juntamente com o Teu Filho. Isso não tem preço, não foi uma conquista, mas foi uma graça recebida. Senhor, agora reconhecemos pela Tua palavra que nós fomos chamados para servir ao Senhor, e servir ao Senhor com alegria. Nós somos chamados para fazer tudo o que o Senhor quiser que façamos, de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Senhor, se fôssemos depender da aprovação dos homens, o que eles pensam, o que eles acham, até mesmo a família às vezes acha ridículo a nossa posição, mas nós queremos servir ao Senhor. Senhor Jesus, é a Ti, é a Cristo que o Senhor, que nós queremos servir. Ajuda-nos a perceber, Senhor, aqueles que estão com fome, aqueles que estão com sede. Sabemos que não é a fome física apenas, Senhor, é fome, é sede da água viva, é fome dessa palavra que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, fome. Ajuda-nos a ter essa percepção, Senhor. Ajuda a ter a percepção, Senhor, que o doente não pode vir até nós, mas nós podemos ir até o doente. Obrigado pelo exemplo, Senhor. O paralítico não podia chegar até Jesus, mas 4 homens podiam colocar numa maca e descer pelo telhado para que Jesus pudesse curá-lo. Às vezes o doente nunca vai vir aqui, o carente nunca vai vir aqui, tem medo da religião, medo do que possa fazer, mas nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a voz do Teu Espírito e fazer aquilo que o Senhor quer que façamos. Senhor, em nome de Jesus, sei que os presos têm a sua culpa, algo aconteceu, talvez um descuido, um deslize, um sangue quente, mas prepara, Senhor, aqueles que o Senhor tem para atender aqueles que precisam mesmo na prisão.
nós confessamos que estamos entregues à morte para que a vida de Cristo se manifeste. E estamos prontos a fazer aquilo que Tu queres. Ajuda-nos para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.